Hora de falar sobre o Corinthians para te contar quem é o reforço misterioso com quem o Timão negocia. As dicas que a gente já tem são de que trata-se de um brasileiro que atua no exterior. Vale a lembrança de que o Corinthians já se acertou com Agustín Anello, atacante argentino de 23 anos de idade. Ele é argentino/americano, né, e pertencia ao Boston River do Uruguai. E o Corinthians ainda não conseguiu se ver livre do transfer ban, ou seja, ainda não pode registrar nem o Anello, nem esse jogador brasileiro. Durante o domingo tentei buscar mais informações e posso assegurar que esse brasileiro que atua no exterior não é o zagueiro Luizão. O Corinthians busca um defensor, o Luizão está livre no mercado depois de rescindir contrato com o West Ham, mas não houve consulta nessa janela de transferências. Quem me fez essa confirmação foi o próprio empresário do atleta. O que eu posso contar para vocês é que esse reforço misterioso é atacante. Isso porque o Corinthians hoje tem como duas prioridades um centroavante mais um atacante de lado de campo, mesmo fazendo a observação de que o Anello e de que o Vitinho foram contratados. Dorival Júnior tem batido muito na tecla da necessidade de jogadores de velocidade. Quero contar mais um bastidor. A tratativa com o Anello está fechada com o Boston River, mas a repercussão em cima da contratação foi muito ruim, em especial para o Fabinho. A torcida foi analisar o currículo desse atleta e não se empolgou. E o Fabinho está em busca de reforços importantes também para tentar salvar sua pele. Ele sabe que seja qual for o resultado da eleição para presidente nessa segunda-feira, o emprego dele está muito ameaçado. Isso porque o Osmar Stabile, que é o candidato da situação, o Roque Stadini, que é o candidato da oposição, e o André Castro, que é uma terceira via, todos entendem que o Fabinho Soldado é um cara muito ligado ao Augusto Melo, presidente que sofreu impeachment, até por isso é grande a chance de o Fabinho ser demitido. Ele entende que se contratar um ou dois jogadores de peso, nesse momento, pode acabar se salvando da dispensa. Só para completar, em relação a atacantes de lado de campo que atuam no exterior, Caio César, do Al Hilal, e Vitor Sá, que pertence ao Krasnodar, foram alvos recentes do Corinthians, sem avanços em relação a ambos. Para completar o noticiário do Corinthians, contar que Héctor Hernandes negocia nesse momento com dois clubes do exterior. O problema é que o Corinthians gostaria de encontrar alguém que assumisse os R$500 mil por mês em carteira que o Timão paga. Ainda há um prêmio de luvas. O custo do Héctor Hernandes é superior a R$650 mil por mês. A saideira do Timão, Corinthians com a vitória contra o Vasco por 3-2 em São Januário, pulou para o 11º lugar na tabela de classificação com 25 pontos. Sobre a eleição, dá para dizer que o Osmar Stabile é favorito à vitória, o Roque Stadini é o segundo candidato com mais chances e o André Castro surge como uma grande zebra. Bora fechar o vídeo para contar se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de um negócio avançar, antes de explicar que na metade da temporada passada o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Saad, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal da Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Saad em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Erivaldo da Silva, Nicola, ele está em Recife. Tem alguma boa do Corinthians? O Corinthians não tem um dia de paz. É uma verdade. É uma verdade. Mas acho que a partir da eleição de amanhã as coisas devem dar uma melhorada, tá? Imagino que elas devem ficar menos tumultuadas, menos turbulentas. Amanhã o Corinthians fecha a última página dessa triste passagem do presidente Augusto Melo, que foi
empichado e agora vai responder os seus crimes na justiça. Nicola, boa noite. Ainda sobre a terceira proposta para derrubar o Santos Laguna, para derrubar o transfer, né? Pois é, Brunão, o Corinthians já chegou aos 70% do valor à vista e não conseguiu fechar acordo. Quem é o favorito amanhã na eleição do Corinthians? Ricardo de Freitas Gomes. Ricardo, eu te diria que hoje, com alguma vantagem, com uma leve vantagem, é o Osmar Stabile. Eu acho até que a vitória por 3-2 do Corinthians contra o Vasco ajuda o Stabile. Tivesse perdido na zona do rebaixamento, ainda mais ameaçado, talvez os membros do Conselho Deliberativo fossem amanhã para a reunião para tentar mudar o cenário, né? Mas a vitória ajuda. Então, eu acho que o Stabile é levemente favorito. O Antônio Roque Cittadini é o segundo candidato com mais chances e correndo muito por fora aparece o André Castro, que é aquele candidato cuja promessa é aportar 5 bilhões e meio de reais. Boa noite. Ano passado o Corinthians teve uma renda bruta aproximada de 1,2 bilhão. Hoje lidera o ranking de clubes que mais devem no Brasil, 2 bilhões. Por que o clube não consegue pagar suas dívidas? Porque gasta muito, Cícero. O Corinthians, por exemplo, gasta só com o Memphis Depay 6 milhões de reais por mês. O Corinthians tem uma dívida de 2,5 bilhões e essa dívida de 2,5 bilhões deve gerar, só com juros da dívida, um custo anual de uns 500 milhões de reais. Então, cara, por mais que você arrecade demais, você gasta muito. E aí a conta não fecha, tá bom? Matheus Cavalcante, Café do Setorista disse que já tem 3 propostas pela Arena do Corinthians. Sabe os valores e quanto você acha que vale o nome da Arena? Matheus, eu contei, sei lá, coisa de 2 semanas atrás, fui o primeiro a falar até. Acho que foi assim, acho que o Luiz Sabiani contou que a multa da Arena, da Neoquímica Arena, a multa dos name rights do estádio do Corinthians cairia de 180 para 70 milhões em setembro. Aí eu conversei com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, ele falou, Nicola, a gente tem 2 propostas, as negociações estão acontecendo, e se realmente a gente tiver ofertas que valem muito a pena, a gente vai requerer a quebra do contrato no mês de setembro. Por que ele pode estar falando, o meu amigo do Café do Setorista pode estar falando em 3 propostas? Porque já se noticiou que a Hypera Pharma, que é a dona da Neoquímica Arena, da Neoquímica, no caso, não da Neoquímica, que é a dona da Neoquímica, está disposta a cobrir ofertas. Então, quando o Samir diz que há 3 propostas, acho que faz bastante sentido, tá? A possibilidade de renovação da Hypera Pharma, em nome da Neoquímica, e além dessas outras 2 empresas. É meio que fato que o Corinthians, nos próximos dias, vai trocar o seu name rights. Ele deve esperar o mês de setembro, quando a multa cai, e a melhor proposta é que vai acabar acertando e garantindo esse acordo, tá bom? Esse jogador brasileiro acertado com o Corinthians não seria o Vitor Sá ou o Caio César? Renilson, o Caio César tem negociações no momento com o Cruzeiro. Sobre o Vitor Sá, o que pegava é que o Krasnodar estava pedindo 5 milhões de euros, né? Valor absurdo para um jogador cujo contrato se encerra em 1 ano, tá? Nicola, como é que o Corinthians está contratando se não pode inscrever por causa do Transferban? Severino, o Corinthians só vai poder inscrever se resolver o Transferban. É uma maluquice, né? Você contratar antes de resolver, mas se está contratando, dá para imaginar que os caras já tenham a solução para esse Transferban. O Fabinho Soldado corre enorme risco de demissão no Corinthians. Nessa segunda-feira tem a eleição para presidente, o Osmar Stabile concorre pela situação, o Roque Cittadini é candidato de oposição e o André Castro surge como uma terceira via. Os 3 candidatos não querem a manutenção do Fabinho. E a interpretação é de que o Fabinho Soldado fez muitas escolhas equivocadas em relação a reforços, tem pouca gestão sobre o grupo e mais do que isso, ele é a cara do Augusto Melo, presidente que foi afastado, foi empichado, né? Então, assim, independente de quem vencer amanhã, a tendência é que o Fabinho Soldado, na primeira sequência ruim de resultado, seja demitido. Nicola, como é que está a questão do Transferban do Timão e o atacante americano? Boa, ótima oportunidade que o Paulo Vinícius Domingues nos dá. O Corinthians fechou ontem com o Boston River, que é do Uruguai, a contratação de um atacante, para falar a verdade, ele é argentino, né? Mas ele acabou nascendo em Miami por conta dos pais. Só para trazer todos os detalhes dessa história, Agustín Anello. Os pais argentinos se mudaram para Miami e foi lá que, 23 anos atrás, nasceu o atacante que vai ser reforço do Corinthians. Corinthians e o Boston River têm um acordo fechado, tá? E esse acordo só depende, e a inscrição do atleta só depende do fim do Transferban. Então, como é que o Corinthians se salva do Transferban? Fazendo pagamento de 33 milhões de reais ao Santos Laguna. O time mexicano já deixou bem claro que não aceita
parcelamento. Eles querem o dinheiro à vista. Primeira proposta do Corinthians havia sido de 30% da grana à vista, o Santos Laguna recusou. O Corinthians aumentou para 50%, o Santos Laguna recusou. Houve uma última tentativa do Corinthians de pagamento de 70% dessa dívida à vista. 23 dos 33 milhões de reais, e a resposta também foi não. Então, o Corinthians vai tentar nessa semana que entra o pagamento dos 33 milhões de reais para a queda do Transferban. Importante lembrar que a janela de inscrições no Brasil se encerra em 2 de setembro, tá? A partir daí, os clubes ficam impedidos de trazer novos atletas. Bora falar agora sobre Ángel Romero, querido por milhões de torcedores corintianos. O paraguaio pode estar vivendo as últimas semanas com a camisa do Timão. Seu contrato acaba em dezembro desse ano. E se Osmar Stabile, o atual presidente, for eleito na votação marcada para a próxima segunda-feira, que vai definir um novo presidente para o mandato tampão até dezembro de 2026, dá para garantir que Ángel Romero não deve ficar para 2026. Só para lembrar, o presidente atual e seu grupo entendem que o Romero tem um custo-benefício extremamente ruim. É alguém que ganha na casa dos 800 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E que dentro de campo tem contribuído cada vez menos. Aquele Romero de raça que marcava gols importantes de outra época se transformou num Romero mais pesado, mais lento e que tem contribuído cada vez menos. Temporada atual de 44 jogos, só 5 gols e 3 assistências. A chance de o Romero é um outro vencedor na eleição marcada para segunda-feira. Antônio Roque Cittadini e André Castro são concorrentes, mas em especial tinha uma mudança de técnico e a chegada de alguém que se encante pelo Romero, porque o Dorival Júnior não morre de amores pelo paraguaio e dá para dizer que o Cittadini, que é outro candidato real à vitória na próxima segunda-feira, também não vê o Romero como a salvação da lavoura, a menos que uma enorme reviravolta aconteça e o Romero desembeste a fazer gols e se torne extremamente importante na reta final dessa temporada, e a gente deve estar assistindo aos últimos episódios de uma passagem ou de algumas passagens marcantes do jogador paraguaio pelo Timão. Queria deixar uma pergunta para você: que nota você dá para Ángel Romero vestindo a camisa do Corinthians? Você gosta dele? Não gosta? Já comenta por aqui, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão não tem dinheiro para fazer uma quitação de 11 milhões de reais em bônus que deve a Memphis Depay e que vencem nessa quarta-feira? O Corinthians já procurou o Memphis de forma antecipada para dizer: olha, temos problemas financeiros, a gente tem devido algumas coisas para você e não vamos conseguir pagar os 11 milhões em bônus que vencem nessa quarta. Você aceita prorrogar esse pagamento e discutir um parcelamento da dívida? Memphis Depay ficou de pensar e pediu para que seu representante entre em contato com o Corinthians para discutir essa questão. Só para você entender a que se devem esses 11 milhões de reais. O primeiro ano de contrato do Memphis com o Corinthians terminou no dia 30 de julho, tá? A partir daí ficou contabilizado que o Memphis conseguiu bater todas as metas relacionadas a número de jogos e, por consequência, embolsou 6 milhões e 300 mil reais. Em relação a participações em gols e assistências, ele ficou a um gol de conseguir o bônus máximo, até por isso vai ter direito a 4 milhões e 700 mil. 6 milhões e 300 mais 4 e 700 e o Memphis tem direito a 11 milhões de reais. A data prevista no contrato é para o pagamento do dia 20 de agosto. Como o Corinthians tem um enorme problema relacionado ao Transferban e tenta juntar dinheiro para fazer a quitação de 33 milhões de reais junto ao Santos Laguna para evitar que sofra um novo Transferban e até perca pontos, todo o foco do Corinthians hoje está direcionado para o pagamento dessa dívida com a equipe mexicana. O Memphis Depay, repito, não se posicionou, não disse que topa, nem disse que não topa, mas não é a primeira vez que o Corinthians tem problemas com pagamentos relacionados ao holandês. O título do Campeonato Paulista, que deveria ser pago até 20 de abril, ainda não foi totalmente zerado. Eram 4 milhões e 700 mil com multa, esse valor já subiu para 5 milhões e 200 mil reais, e olha que eu nem estou incluindo os juros. Primeira parcela foi paga, o Corinthians ainda tem mais 2 parcelas para zerar essa pendência. Memphis, que também conviveu com problemas de atrasos nos pagamentos de direitos de imagem e também de pagamentos a seus funcionários. Até a empresa de segurança chegou a reclamar da falta de pagamento do Corinthians. Só para completar, para você ver como o buraco é muito mais embaixo quando o assunto é Memphis Depay, no dia 15 de setembro vence a segunda parcela das luvas prometidas pelo Corinthians em contrato para o Memphis. E aí o Timão vai precisar de mais 6 milhões e 300 mil reais para quitar com o holandês. E você, o que pensa sobre todos esses números? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.